Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso Opinando Podcast, segunda edição, hein? Segunda edição agora presencial aqui nos estúdios da Cuboplay. Esse podcast que vai ao ar na cuboplay.com.br, nas plataformas da Cuboplay, no YouTube da Cuboplay e nos meus canais também do YouTube, ok? Sempre ali, terça-feira, tem um novo episódio. Hoje a gente está recebendo aqui, ela é historiadora, mestre em História, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Eu pesquiso, se eu estiver errado ela me corrige depois. Doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. Pesquisadora das relações de raça e gênero no Brasil e nos Estados Unidos. E lançou, ano passado, acho que foi ano passado, esse livro, O Pensamento de Angela Davis, Perspectivas de Liberdade e Resistência. Bruna Santiago é a nossa convidada aqui no programa. Tudo bom, Bruna? Que prazer te conhecer. Prazer. Eu fiquei, como é que se chama modernamente, né? Stalkeando, né? A Bruna nas redes sociais. Eu queria alguém com capacidade para tratar esses temas né? Bom, enfim, ela foi de uma receptividade, quer dizer, é difícil, tu manda pra uma pessoa um recado, não responde e tal, e ela mesma respondeu, né? Enfim, depois a gente combinou e ela tá aqui hoje para contar um pouco da nossa história. Tu veio da onde, Bruna? Eu sou da Paraíba. Da Paraíba. Campina Grande? Campina Grande. Campina Grande é uma cidade de quantos habitantes? Tu tá hoje em Porto Alegre, 1,5 milhão por aí. Campina Grande é o quê? Uns 500 mil, 500 mil, uma grande cidade. É uma cidade grande. E cidade universitária? É um polo universitário. Tem a tua trajetória universitária começaste lá? Sim, fiz a graduação em História lá, mas aí depois eu fui para Sergipe fazer o mestrado. Iniciei o doutorado, mas aí eu troquei de doutorado, eu estava em Sociologia e vim para História aqui na URGS agora. Como é que tu viesse parar na URGS, assim? Por que a URGS? Depois eu quero saber a tua adaptação, mas foi oportunidade mesmo de estudo? Foi uma escolha por conta da URGS? Como é que tu chegasse na URGS? Foi uma escolha por conta da URGS e por causa do tema da minha pesquisa, porque eu estudo o movimento comunista nos Estados Unidos e a participação das mulheres negras. E aqui a URGS é uma das universidades com mais receptividade ao tema. Partido Comunista nos Estados Unidos. Isso. Tu tá falando de algo que tem gente que acha que não existe, né? Muita gente deve estar dizendo, mas lá não tem, lá só tem o democrata, o republicano, lá tem muito mais partido que aqui, né? Ah, sim. E a formação do Partido Comunista em alguns estados, nos Estados Unidos, foram de militantes majoritariamente negros. E é isso que eu estudo, tanto a participação das mulheres negras na construção da teoria marxista, quanto na construção do partido, né? Mas foi proibido lá o Partido Comunista, como foi aqui no Brasil, porque, por exemplo, a gente acompanha muito no cinema, a época do macartismo, né? Aquela loucura toda. Ali era legalizado ou ele chegou a ser proibido por lei? Nossa, foi proibido, perseguido. Eu estudo 3 militantes e as 3 foram perseguidas, presas e 2 exiladas, que é a Angela Davis, a Assata Shakur e a Cláudia Jones. A Cláudia Jones foi dirigente do partido no período do marcatismo e ela acabou exilada na Inglaterra. 3 mulheres negras. 3 mulheres negras. Angela Davis, que, né, tá aqui é o livro que a Bruna tá lançando, foi personagem, depois ela entra muito na cena daquele movimento onde a cultura, música, teatro, cinema se engaja, né? John e Yoko fazem uma música, o John vai visitar ela quando ela tá presa e faz uma música em homenagem a ela, né? Que se chama Angela, é o nome da canção. Pra quem não conhece, tá num disco em vinil, né, gente? Eu sou do tempo que a gente comprava em vinil, eu comprei, se chama The New York City, um álbum duplo do John Lennon, né? E que ele tem até uma música que depois virou música do U2, que é Sunday Bloody Sunday, né? Domingo Sangrento, que foi um dos grandes massacres que teve nos presídios americanos. Mas a Angela Davis começa a ser mais conhecida, mas ela é, acima de tudo, uma intelectual, né? Uma pensadora, né? Uma pessoa que tem de muitas ideias. E eu vi, né, nessa tua inquietação de querer escrever sobre isso, vem cá, gente. Eu estou na universidade, eu faço mestrado, faço doutorado. Cadê os autores negros? Cadê os pensadores negros? Te incomodava isso, Bruna? Isso começou na graduação, porque durante a minha grade curricular só teve um autor negro que várias pessoas não sabiam que era negro, que era o Stuart Hall. Quem? Stuart Hall. Stuart Hall. E aí, quando eu vi toda a grade curricular sem nenhuma referência negra e eu queria estudar raça e gênero, eu comecei tudo que eu lia, eu colocava na rede social. Encontrei uma pesquisadora negra que fala sobre educação infantil.
Aí eu postava. Encontrei um pesquisador negro que fala sobre filosofia em África. Aí colocava. Então eu fui fazendo isso. Tudo que eu fui achando, e aí eu tive meio que ser um outsider, né, dentro do curso, porque nada do que eu estudei sobre questão racial estava dentro da minha grade curricular. E eu fiz minha graduação agora há pouco, né? Eu entrei na universidade em 2015. Então, assim, já era para a gente ter um avanço na grade curricular. E aí eu passei a postar sempre nas redes sociais. Li um livro de literatura de uma autora negra. Aí divulgava, porque eu via que era um problema não só meu, mas tinha muita gente na mesma situação que não conseguia orientação, que não conseguia referência bibliográfica, porque não estava de fácil acesso. Aí a internet facilita, né? Os próprios livros sobre o racismo brasileiro, agora começam a surgir grandes autores negros, né? Porque não era assim, o Gessé, o Silvio Almeida, né? Não era assim, eram muito brancos escrevendo sobre negro, e alguns escrevendo relatos muito bons, e não estou negando isso. Mas onde é que estavam os negros, né? Porque na história do Brasil não existe, né? Não tem herói negro, nada, eles foram escondidos, né? Agora a gente está tentando, né, reescrever a história, mas aquela história que tenho 60 anos, aprendi no colégio, não tem negro herói. Não tem. É sempre um processo de reconstrução de imagem, de autodefinição de imagem, porque chega um momento que essas mulheres negras estão escrevendo sua própria literatura, estão escrevendo suas próprias produções, e a gente não tem esse acesso. Isso é muito interessante. Por exemplo, o livro da Cláudia Jones nunca foi traduzido no Brasil, e é uma das pensadoras que eu estudo. A Sata Shakur, a autobiografia dela, só foi traduzida esse ano, por uma editora maior, e um ano anterior por uma editora independente. E esses livros entram na universidade, são colocados para os alunos pesquisarem? Angela Davis é uma das que já compõem os planos curriculares das universidades, mas ainda muito incipiente. E essa foi minha inquietação durante o TCC, porque Angela Davis chega no Brasil muito fragmentada. Ela chega, às vezes, como um feminista, ela chega como um símbolo da luta da década de 70, 80, mas ela não chega como toda a complexidade que ela é, uma teórica marxista, uma pensadora, uma historiadora que ela fez todo um processo de rever a escravização. Então, ela faz todo um legado da escravização até chegar nas prisões contemporâneas. Então, ela tem uma complexidade de pensamento que, até 2018, a gente quase não tinha produção acadêmica sobre Angela Davis. A gente tinha uma de 2005, de uma historiadora, da Raquel Barreto, que escreveu sobre ela e Lélia Gonzalez, um estudo assim, pioneiríssimo, principalmente no início dos anos 2000. E depois a gente tem poucas pesquisas sobre a Angela Davis. Qual foram as tuas referências para pesquisar o pensamento da Angela Davis? Eu comecei a estudar ela, já estava no boom de tradução, né? Já tinha todas as obras dela. E eu peguei alguns arquivos que eu achei na internet também. O bom, assim, as universidades dos Estados Unidos, eles liberam alguns documentos, são domínios públicos. E, às vezes, a gente consegue ter acesso. Mesmo tu pesquisando daqui. Aí eu fiz contato com alguns amigos. Sim. E fui vendo alguma documentação. Mas, a priori... Processo colaborativo daí. É uma revisão bibliográfica. Eu pego um pouco das produções de Angela Davis e faço primeiro um resumo de quem é ela, porque eu entendi que não é todo mundo que vai sentar e ler uma autobiografia de 400 páginas. Então, assim, eu faço uma apresentação inicial da Angela Davis e depois de temas que ela aborda nas suas produções traduzidas no Brasil, que é o legado da escravização, o feminismo e a ideia de um feminismo abolicionista. Tu estuda a questão da Angela Davis, mas também a questão da escravidão nos Estados Unidos, né? Sim, Eu queria, assim, claro, não vamos entrar assim, mas pontuar algumas coisas que mais te chamam a atenção, né? De diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui, que demorou muito mais, né? Foi nenhum outro país do mundo, né? Escravizou e trouxe tantos negros escravizados da África como o Brasil. Mas qual foi, assim, o que tu nota de pontos diferentes, né, do que aconteceu na América do Norte e o que a gente fez aqui no Brasil? A gente tem o processo de emancipação, vai ter medidas estatais diferenciadas. Então, a gente tem o que ficou conhecido nos Estados Unidos como um período da reconstrução, onde algumas pessoas negras tiveram uma indenização pelo processo colonial e conseguiram ter uma terra, alguma coisa do tipo. Eles foram se reconstruindo as primeiras políticas afirmativas, se a gente for pensar assim.
Só que aí só durou uma década. O Estado depois voltou a cercear essas pessoas. Os Estados Unidos, eles foram para uma forma de segregação institucionalizada. Então, a gente vai ter os linchamentos, que são... Angela Davis chama de instituições extras legais, porque as autoridades sabiam e, mesmo assim, não interrompiam os linchamentos. Então, é algo que a gente vê como extra legal. Não estava na lei que se podia linchar, mas não havia nenhum tipo de punição se houvesse os linchamentos, por exemplo. A gente vai ter o desenvolvimento das prisões e de leis, lá os códigos negros, que a gente também vai ter no Brasil, que a gente aqui no Brasil a gente ficou conhecido como leis de vadiagem. Então, diversas coisas vão ser colocadas como crime. Não tem emprego, está na rua, então você pega uma população recém-saída da abolição. Na rua, vadiagem, tá preso. Vadiagem. E aqui no Brasil a gente criminalizou muita coisa. Quem jogava capoeira podia ser enquadrado na lei de vadiagem. E agora os Estados Unidos, depois eles vão para leis de Jim Crow. E aí é quando separa, né, a segregação, e eles diziam um sloganzinho assim, separados mas iguais. E aí é quando se define que as pessoas negras não podem ocupar os mesmos espaços que as pessoas brancas, e eles estabelecem... Isso é lei ou foi uma questão que aconteceu por costume? Foi lei. Foi lei? Foi lei que começou em alguns estados aqui, do Sul. Nós lá. Isso. E aí, agora o que é que acontece nos Estados Unidos pra te entrevistar? Diferente? Nós ia ter que ir até a metade do caminho, eu ficava de um lado, tu do outro. Teve um período que tinha shows que eram um lado da plateia branca e um lado da plateia negra. E uma coisa, agora nos Estados Unidos se estabeleceu universidades negras, se estabeleceu escolas negras, intelectualidade negra. Em 1903, a gente já tem um livro de um grande intelectual negro, que foi o primeiro formado assim, nos Estados Unidos, que é o Du Bois. Du Bois já era um grande escritor em 1903 nos Estados Unidos, acadêmico. Já era um pesquisador. E aqui no Brasil, o racismo, como se embebedou na ideologia da miscigenação e da democracia racial, o Estado conseguiu excluir essa população negra e impedir que se reconstituísse. Até de forma guetizada, a gente não teve essa possibilidade, porque a democracia racial fragilizou todo o processo de identidade, de construção de identidade negra, e ao passo que negava o racismo. Então, o Brasil, isso é uma coisa que eu venho pensando, eu venho escrevendo sobre isso, o Brasil ele é constituído, principalmente no seu pós-abolição, através do negacionismo. Nós sempre fomos negacionistas. E um dos maiores mitos de negacionismo do Brasil é a democracia racial, que é o que se solidificou. E até hoje a gente está lutando contra isso, né, para comprovar que existe o racismo, que as nossas condições de desigualdade são perpassadas pela raça. E então, assim, para mim, esse é um dos principais mitos negacionistas do Brasil, que foi influenciado por nossa intelectualidade. E aí entra as questões dos estereótipos, de dizer assim, o negro não é apto ao trabalho. Isso estava nos jornais, mas isso também está no nosso pensamento social, se a gente for pensar os nossos grandes clássicos, que vai dizer que o negro não se adaptava ao trabalho livre, que o negro tinha mais habilidade que o trabalho manual, que o negro foi deformado pelo processo de escravização. Isso é o que a gente vai encontrar em Caio Prado Júnior, no capítulo Raças, que traz uma leitura muito pesada sobre o negro. A gente, obviamente, em Gilberto Freire, que faz uma certa romantização das relações raciais. No próprio Florestan Fernandes, que teve todo um avanço no debate racial, mas que vê também esse negro como um negro que sofreu mazelas da escravização e teria mais dificuldade de se adaptar ao trabalho livre. Quem tu acha que tem uma leitura correta hoje quando escreve sobre racismo estrutural, racismo, a democracia racial, né, no Brasil? Quem escreve hoje que tu lê e tu te sente representada? A gente tem muita gente boa atualmente escrevendo. Eu particularmente gosto muito do Clóvis Moura. Eu acho que ele tem um dos estudos marxistas mais amplos sobre a questão do negro, para a gente pensar a formação econômica, cultural. Ele vai desde a estrutura até a literatura de cordel. Ele tem uma obra monumental, Clóvis Moura. O professor Silvio Almeida, que é responsável por popularizar
nossa ideia sobre raça e racismo. E como... é um ativista, né? Muito posicionado, né? Até em rede social, ele se posiciona, é importante que ele faça. Muito. E o professor Silvio, ele traz exatamente de uma forma mais didática, a priori, para a gente entender como as bases do direito, da filosofia, as bases do capitalismo foram fundamentais para... E toda a ideia de modernidade, para a gente ter o racismo da forma que ele é hoje, né? E como esse racismo ele vai se modernizando a partir das suas necessidades de se renovar, né? Isso é muito interessante. Ô, Bruna, vamos para as questões práticas aqui. Dentro da universidade, tu sente, não digo tu especialmente, mas né, pelo teu olhar, né, de quem vê a vida, de quem observa as coisas, né? Quem escreve tem esse potencial... discriminação com alunos cotistas, sejam eles negros ou quem vem há essa discriminação, eu não digo que todo mundo faça isso, mas há, de uma certa forma, essa rejeição a esse grupo? A gente percebe Tu tá na URGS, né? Eu tô falando da URGS, no caso, né? Algo que foi muito forte quando a gente... conseguiu o direito às políticas afirmativas foi um discurso que essas pessoas seriam menos qualificadas. E com o novo cenário que a gente está político, recentemente a gente teve na URGS, inclusive, um aluno expulso por saudação nazista, por apologia ao nazismo. Então, assim, tem esses grupos, mas também, olhando a URGS, a gente vê que é uma universidade que está na linha de frente por esses alunos. O meu departamento, ele tem cotas na pós-graduação desde 2016. Outros departamentos na URGS ainda não querem as cotas na pós-graduação. Dizem que não há necessidade. E já o departamento de História é um dos primeiros a abrir cotas na pós. Tem umas faculdades, a UNB foi a primeira do Brasil, muito antes da lei das cotas, a UNB já tinha cotas. Já tinha. A UFRJ, então assim, a gente vê alguns programas aqui na URGS que estão à frente nessa luta pelo acesso, não só à graduação, mas à permanência e também a entrada na pós-graduação. Tá, e agora um outro lado, tá? Tu é nascida no estado, os gaúchos que me respeitem, tá no estado, na região do país, né, mais politizada dessa nação, que é o Nordeste. Culturalmente está de relho em todos os demais, tá? Não vou nem citar todo mundo aqui, porque senão ia faltar gente. Mas tu tá há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul, tu é bem tratada, tu te sentiu bem. Esse fenômeno que o Rio Grande do Sul foi um estado que votou em Bolsonaro não 60%, 70%. Porto Alegre não, né? Porto Alegre a maioria votou em Lula, né? Mas houve uma certa... Esses nordestinos que votaram Bolsonaro lá, pegou em ti isso? Sim. 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 Sobrou pra ti esse negócio. Eu tenho alguns amigos aqui do Nordeste que a gente acabou se encontrando, né, assim, na pós. Vamos nos proteger, todo mundo. A gente fez um grupo de nordestinos e a situação vem piorando. Após o resultado das eleições, piorou ainda mais. Mas quero dizer que tem uma galera que está do lado de vocês aqui. Sim, a gente tem um certo medo. E aconteceu uma coisa interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu sofri um episódio de xenofobia e reclamei no Twitter, um desabafo. E aí depois, e saí, né? Mas não em ambiente universitário? Não na universidade. E aí eu saí, estava um pouco chateada, saí da rede social. Quando eu voltei, tinha viralizado. E o pior, eu estava recebendo ameaça de morte de pessoas dizendo assim, você é uma mentirosa, nosso estado não tem isso, você vem da região mais violenta do país. E uma coisa horrorosa que depois eu fiquei dizendo, confirmaram toda a xenofobia que de fato eu estava falando. E aí eu fiquei um pouco abalada. E agora, com as eleições, a gente está bem precavido. Então, assim, é uma coisa que a gente está um pouco assustado. Eu costumo dizer que a gente tem, né... em regiões, uma característica maior desse ou daquele, mas no fundo tem boas e más pessoas em tudo que é lugar, né? Mesmo que às vezes elas são maioria ou minoria, mas tem boas e más pessoas em todos os lugares. O que tu mais vê hoje de necessário? A gente brigou, né? A gente, humanidade, né? Pelo fim talvez do maior crime da história e que durou tanto tempo, né? Que foi a escravidão no Brasil. Até o Juremir, nesse livro dele, né, ele pergunta, né, qual o tempo para prescrever um crime, né, do tamanho desse praticado, né, contra uma raça inteira, né? Qual é o tempo porque estava analisando 10 anos de cota, será que tem que reavaliar alguma coisa? Eles, qual é o tempo para prescrever esse genocídio, né? Mas enfim, né, qual é hoje que tu vê assim o mais importante, assim, né?
teve a entrada na universidade está aí, as coisas, mas tem muita coisa a ser feita, Tem. né? Porque tem o negro, tem a mulher negra, tem a mulher negra que não é heterossexual, né? Que tem uma outra opção, enfim, tem vários modelos, né? Que a discriminação se potencializa, né? O que hoje tu vê em 2020 assim que é o que mais te move a trabalhar assim a tentar mudar? Tem várias questões que a gente sempre pensa no sentido de reparação histórica. E quando a gente pensa mulheres negras na sociedade brasileira, ainda são as que são menos remuneradas, ainda são as que estão nos piores postos de trabalho, não ocupam cargos de lideranças no Brasil, embora seja a maioria da população. Então, quando a gente pensa em... Eu sempre estou de acordo com a Angela Davis quando ela fala em uma democracia da abolição, porque ela diz que a gente, de fato, nunca viveu uma democracia na nossa humanidade. A democracia, como a gente sabe, tem suas falhas e ela também não chega para todos. Há um limite democrático. Então, o que a gente vive nas periferias, falta de acesso à educação, falta ao trabalho, pouco acesso à saúde, perspectivas dentro das periferias. Em muitos momentos a gente vivencia isso. Eu sou uma pessoa que venho da periferia, que só ingresso na universidade com quase 24 anos, que me formei pelo ensino de jovens e adultos com 18 anos, parei de estudar depois disso. Então, assim, eu não tive acesso à educação regular, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade como doméstica. Então, que democracia é essa? Que uma pessoa como eu, durante toda a minha vida, o trabalho sempre foi prioridade. Conta mais um pouco essa tua história aí, Bruno. Tu é de uma família humilde, de Campina Grande. 12 anos tu já trabalhava? Já. Eu e minha irmã mais velha também. Na minha família, ninguém entrou na universidade. Eu engravidei com 18 anos. Então, assim, eu não... no ensino médio, eu já estudava noturno, já tinha desistido do primeiro ano, já ia desistir no segundo, aí entrei na EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Terminei, mas quando terminei, engravidei, a universidade ficou impensável. Eu não sabia como funcionava a universidade, eu não sabia como acessava para ver resultado da universidade. Então, assim, eu não tinha acesso a nada. Aos 24 anos, eu nunca tinha ido ao cinema, nunca tinha ido ao teatro. A universidade foi uma virada de chave da minha vida. A universidade me deu oportunidades que durante... Como é que tu descobriu ela? Como é que tu viu como eu posso entrar? Como é que eu chego nela? O desespero. Eu trabalhava de garçonete. A necessidade faz o homem, o ser humano, né? Trabalhava de garçonete e nunca consegui um emprego assim no Depois comércio. de doméstica, garçonete? Sempre trabalhei assim em serviços gerais, então assim, nunca consegui... Eu acho que minha ambição quando eu era adolescente era conseguir trabalhar no comércio, para não precisar mais trabalhar em casa de família. Eu tinha muito isso. Não consegui, e aí fui trabalhar de garçonete e tive minha filha. Minha filha estava crescendo, eu sempre vivi com salário mínimo, as coisas iam apertando, e aí... Desculpa entrar na tua vida pessoal, mas foi uma relação que tu teve pai junto, namoravam e tal, foi uma relação solo, assim... Que tu segurou a vida, tu te segurou, uma filha que é tua. Eu tive uma relação, mas foi abusiva e teve muita violência e eu decidi ficar só com a minha filha. E hoje é tu e ela. Só nós duas. E tudo isso pesa pra gente ingressar na universidade. Aí você entra numa universidade que não tem políticas públicas para mães, se não tiver políticas afirmativas para alunos pobres. Eu consegui uma bolsa que foi do governo Lula, né, que vinha do governo Lula, que é para alunos de baixa renda. É uma bolsa de R$350. Essa bolsa foi fundamental para eu permanecer na universidade, porque meu salário era para aluguel, era para alimentação, era para gás, luz, para a educação da minha filha, e eu não tinha como pagar um ônibus, por exemplo. Então, assim, essa bolsa foi fundamental. Depois eu fui também aluna do PIBID, que era outro projeto que uma bolsa era R$400. Foi quando, no último ano da universidade, eu consegui sair da lanchonete e trabalhar de freelancer. Porque como eu tinha R$750 fixos... Estava na Universidade de Sergipe. Não, em Campina Grande. Perdão, Campina Grande. Tá. E trabalhar a graduação toda de garçonete. No último ano eu consegui trabalhar só em festa, em evento. Por que eu falei Sergipe? Tu foi para Sergipe? Fui para Sergipe, fiz mestrado lá. Fui procurando, porque com o sucateamento das universidades, já em Campina Grande estava sem bolsa de mestrado. Aí eu procurei outra universidade, fui para Sergipe. E aí eu disse, não, eu quero ir para outro lugar agora, conhecer outras coisas e levar minha pesquisa. Mas olha, é legal a história que tu está contando, que eu vejo muita gente pode ter passado parecido, ou vive algo parecido nesse momento, e que daí, puta, agora fudeu, entendeu?
eu tô com 24 anos, não sei o quê, filho, tá dando tudo errado. E aí não se move, entendeu? E não se dá conta que é só 24 anos. Não é eu tenho 24 anos, é só. E tu soube potencializar isso e enfim, levar isso como algo pra ti, né? Agora pra é uma crescer. exceção da exceção, porque de onde eu venho... Sim, tá tudo montado pra não dar certo. De onde eu venho, meus amigos não conseguiram, minha família não tem outras pessoas. Tu frustrou o sistema. Era pra não dar certo. Eu sou a exceção da exceção da exceção, que infelizmente até alguns meus irmãos próximos não tiveram a mesma possibilidade por causa do trabalho, porque entre trabalhar e estudar tiveram que ficar no trabalho, não deu para conciliar. Então, assim, é difícil estar nesse lugar também, de eu ver minhas amigas que são mães, que são da periferia, que conseguem entrar na universidade, mas a coisa aperta e elas têm que sair. Então, é um lugar muito revoltante. Eu acho que por isso que eu sempre estou na militância, porque... Bruna, tu tá no Instagram, né, do Twitter, eu te vejo também. Tem canal do YouTube? Ainda não? Tenho, mas não uso muito, mas já usei mais. Vamos ter que ver isso, é legal. Né? Mas... E tem outras pessoas assim que eu vejo que são influenciadoras, a Luana, a Vini, pessoas assim que portanto eu acho que tem assim, porque tem uma galera, né? Nós não estamos falando de pouca gente, né? E eu fico pensando, não dá para um branquelo assim tentar entender, sabe, o que é tu estar num lugar, né, onde tem 20 pessoas e só tu tem uma cor diferente. Nós estamos falando de Rio Grande do Sul, onde a maioria da população é branca, né? E isso acontece direto. Né? Então tinha lá no colégio da minha filha, tu quer botar num colégio um pouco melhor, porque o ensino público, infelizmente, não é legal. E aí tu sente falta disso, mas cadê o... Não, não tem branco no colégio não tem preto no colégio da minha filha? Aí tu bota ela, sei lá, num curso de inglês, porque eu não tive, entendeu? Tu quer que ela aprenda aquele negócio, né? Cadê esse pessoal, entendeu? Isso me incomoda um pouco, né? E eu imagino que sempre passou na cabeça, tinha uma escola de balé que a minha filha fazia, acho que umas 20 meninas, e tinha uma menina preta, que a mãe dela sempre levava ela. E eu admirava a força da mãe, daquela menina, sabe, desde pequenininha, porque, não sei, Bruna, mas na cabeça dela ela deve imaginar, né, por que só eu sou diferente? Ela não entende o que é isso, né? A gente está num processo de construção de referência, né? Então, assim, se a gente for pensar literatura infantil negra, filmes, televisão, brinquedos, porque a gente sabe as ausências de imagem que fundamenta e como pesa na construção infantil. Então, com certeza, uma criança que vive rodeada de pessoas brancas, ela vai experienciar o racismo. E também, em escolas multirraciais, ela vai experienciar o racismo. Tem uma pesquisa muito interessante que é sobre do silêncio do lar, o silêncio escolar, onde uma pesquisadora ela fica observando numa escola pública, onde tem crianças negras e brancas, e ela identifica como a criança negra sofre racismo. Tanto das falas dos colegas, do afeto que a criança negra recebe na sala. Então, ela percebe que crianças brancas recebem mais carinho, mais elogios, mais cuidado, penteado no cabelo, e como essa criança negra vai receber mais castigo e penalidade. É um livro muito interessante. Isso do própria escola, da escola, não é em casa, da escola. Da própria estrutura escolar. E a necessidade de uma construção de uma educação de fato antirracista. Porque a gente tem leis, né, que nos obrigam a ter a educação étnico-racial nas escolas. Mas as escolas estruturou de um modo em que os negros só aparecem no novembro ou no 13 de maio. E isso é absurdo, porque se a gente for pensar uma constituição cotidiana, um dia da mulher, a gente pega escritoras, personalidades negras. Se a gente vai pensar heróis da pátria, a gente pega um Luiz Gama, um Zumbi dos Palmares. E a gente pode constituir no cotidiano uma imagem do negro totalmente diferenciada. E eu acho que é esse projeto que as redes sociais acabaram ocupando, que muitas pessoas que trabalham com educação viram nas redes sociais um espaço pedagógico, porque eu trabalho com orientação de mulheres negras que querem entrar na pós-graduação. Então, essas meninas me procuram para eu ler o projeto, para eu ajudar elas de alguma forma, e a gente constitui uma bibliografia negra. Isso é dentro da universidade mesmo que tu faz esse trabalho? Isso eu faço nas redes sociais. Então, é um trabalho que foi pelas redes sociais, de formação pelas redes sociais. Isso tem a ver com o teu projeto, que é muito legal, Leituras Pretas? Isso. Fala um pouco sobre ele para nós.
O Leituras Pretas surge com o propósito de indicação de bibliografia negra, de pesquisadores negros, e também... Para quem tem essas faltas, onde é que eu leio? O que é que eu vou ler aqui? Então, assim, eu comecei a estudar questões raciais, e aí depois que eu já tinha um certo acúmulo, eu passei a indicar. Só que eu percebi também que eu não tive uma orientação adequada na graduação. Eu não tive um professor que me orientou. Então, eu tive que escrever um TCC sozinha. Uma professora que era minha amiga que leu, e eu não tive orientação. E eu trabalhava questão racial. Isso... obviamente foi racismo dentro da universidade, e eu percebi que isso não é uma coisa só minha. Tem muitas meninas que estão sem... e eu digo meninas porque majoritariamente meu público é mulheres. Eu acho que esse ano eu só tive um rapaz negro, então assim, majoritariamente são mulheres. E aí as meninas estão numa mesma situação quando vão pesquisar a questão racial, se sentem muito perdidas. E aí eu passei a ajudar no TCC, na construção de projeto para mestrado. E é meio que uma forma de usar a rede social também para que outras pessoas possam ter mais chance. Então, assim, tem gente que nunca fez seleção de mestrado, não sabe nem por onde começar. E aí a gente se reúne, a rede social ajuda, né? Faz aquela reunião do Google Meet e eu passo uma lista de texto para a pessoa ler, para a gente construir o que é que o programa delas estão querendo, para a gente também adequar, que a gente tem que ser esperta. Tem uma preocupação enorme hoje, Bruno, que está nos Estados Unidos e vem para cá, né? O George Floyd foi o grande caso mais recente, mas aquilo, né, é que aquele foi, digamos, uma gota d'água. Mas aqui a gente vê toda hora, né? Que é a violência policial, especialmente, né, em cima das pessoas negras. Negras, e aí não só a raça negra, preto também. Quanto mais preto, mais violência. Então, se o cara tá caminhando na Padre Chagas, aqui, que é no Moinhos de Vento, um lugar nobre, tá? Sei lá, 10 da noite, um lugar assim, não tá com terno e gravata, os caras do nada vão lá e dizem, meu, o que é? Sabe? Dá aquela abordagem. Então, há essa preocupação hoje. Tem um debate. São Paulo adotou as câmeras, né, nos policiais. Um dos candidatos quer tirar, que é o Tarcísio. Né? Como é que é isso? Porque a gente vê assim, ó, a massa carcerária maior é de pretos. Aí eu já entrevistei gente, como candidata aqui, né, comandante Nádia, que disse que é porque os negros são mais bandidos, entendeu? Então por isso que eles estão mais presos. Nossa. Né? Sim, tem gente que consegue ver assim, né? Isso que eu queria... o que a sociedade nesse momento tem que dizer? Porque ao mesmo tempo a gente precisa da polícia. Né? O problema não é a polícia. O problema é a má polícia. Né? O problema é a polícia que diferencia um do outro, né? Que discrimina. Né? Porque numa sociedade capitalista, infelizmente, tem que ter uma polícia. Né? Tem que ter um regramento dentro de uma lei. Mas hoje parece que é uma população que é alvo dessa polícia. E sempre foi, porque se a gente pensa, e é justamente isso que a Angela Davis trabalha junto com outros pensadores que analisam o sistema carcerário, é que após a abolição, com a população negra mais vulnerável, a gente tem o que a gente chama de encarceramento em massa, que é a expansão dos sistemas carcerários e que vai ser condicionado por fatores raciais. E a gente ainda vai ter uma justiça racista. Então, essas pessoas são vistas como potenciais bandidos, e isso também vai ser justificada pela nossa ciência, nossa antropologia, como se constitui o direito. Se a gente for pensar, Lombroso, ele mesmo disse que a gente tinha que ter 2 códigos penais, um para o negro e um para o branco, porque os negros eram mais propensos ao crime. Então, essa raciologia jurídica, essa raciologia da própria justiça, da nossa medicina, ainda está presente. Por mais que a gente diga, o racismo científico foi superado, ele não foi, porque esse pensamento ainda é presente. Então, quando a gente vulnerabiliza uma população, essa população não tem emprego, a gente tem o surgimento de milícias, a gente tem uma estruturação do tráfico, a gente deixa esses jovens vulneráveis e sem oportunidades, e depois a gente culpa esses mesmos jovens por se envolver em algum tipo de crime ou de uso irregular, e às vezes também até prisões arbitrárias, como a gente tem muito. Hoje eu estava lendo o caso de um rapaz que foi preso 1 ano, porque ele alugava um quarto, e nessa casa que ele alugava um quarto tinha uma estufa de maconha. Mesmo as pessoas envolvidas dizendo que ele não tinha nada a ver, ele ficou preso 1 ano, e no dia que ele conseguiu o alvará de soltura, porque ele era inocente, ele morreu
Ele vinha com problema de saúde que adquiriu na prisão e ele morreu. E isso mostra como a nossa justiça, quando quer, é lenta. O caso dele já tinha sido julgado e não saía esse alvará. Então, assim, a gente tem uma justiça que ela é propícia para o encarceramento, porque encarcerar também gera lucro para o sistema. Claro. Nos Estados Unidos já se chama de complexo industrial prisional, porque tem empresas multimilionárias só porque fornece biscoito, sabão. Agora, com a privatização das prisões, lá tem um interesse de expandir esse mercado. Então, a prisão também é um mercado. Nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? Tem até aquele documentário, me ajuda com a emenda. A 13ª emenda. 13ª, eu ia dizer, fiquei com medo, né? 13, tá no modo 13, né? A 13ª emenda, que mostra claramente que é interesse manter os caras presos porque eles são mão de obra, eles constroem prédios, eles, né? Eles trabalham, os presos têm que trabalhar, né? E aí a mão de obra é desgraça, então pega lá uma empreiteira, em vez de pagar funcionário, bota os presos para trabalhar. Porque lá o presídio não é estadual nem federal, ele é particular, né? Alguns são. Né? E tem muito essa ideia do trabalho. E nos Estados Unidos isso sempre foi desde o começo. Os presos iam para o trabalho. Então, por isso que a expansão do sistema carcerário lá foi muito rápida. Porque você pegava um ex-escravizado, prendia por vadiagem e ele continuava trabalhando de graça para o Estado. É mais fácil ser negro. Eu ia dizer Brasil e Estados Unidos, mas nem poderia ser em Nova York. É muito mais fácil do que em Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Mas eu digo assim, ó, vamos pegar aqui no Sul, tá? Paraná, Rio Grande do Sul, e no Texas dos Estados Unidos, Mississippi, aquelas regiões. É parecido? É mais fácil um lugar que outro? Eles lá te dão... Tu tem mais respaldo legal, alguma coisa... Eu acho que não tem essa facilidade, nem dentro do Brasil, porque a gente também se ilude como se o Sul fosse o pior lugar do racismo. Não diz pra mim, me dá uma notícia boa, nós não somos o pior. Assim, porque nos casos de futebol que eu estudo, os dados que vão à CBF, o Rio Grande do Sul é o recordista em casos de racismo no futebol. Sim, inclusive de processo, né? 70% dos casos de racismo no Brasil tá aqui no sul do país, mas só que as outras regiões também são muito racistas. A gente acaba... 70% dos casos de racismo no Brasil na justiça, são no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E aí, viu? Hashtag RS melhor em tudo. E aí, só que assim, também conviver com racismo no Nordeste não é fácil. Porque às vezes a gente tem uma ilusão que, não, porque é Nordeste, é mais fácil, mas não é. Eu venho de uma cidade que ela é extremamente segregada, Campina Grande. Ela consegue separar a sua população, então a gente tem escolas inteiras privadas que não tem professores negros no quadro. A gente tem... Por coincidência ou de propósito? Coincidência. Ninguém pode dizer que é de propósito, né? E quando a gente vai analisar o currículo desses professores, a gente vê que tem pessoas negras com qualificação no currículo igual ou até melhores, que a escola não contrata. A gente percebe em alguns bares, restaurantes, que não tem pessoas negras. E quando tem, é um ou dois. Então, uma coisa que eu ri muito foi quando eu vim para cá, decidi vir para cá. Eu tinha passado no doutorado em História no Maranhão e aqui no Rio Grande do Sul. E eu disse, não, vou para o Rio Grande do Sul. Algumas pessoas disseram, você vai conhecer o racismo de verdade. Eu disse, eu não conheço. A suposição de que o racismo seria mais leve em outras regiões também é um pouco equivocada. Porque o Brasil todo está estruturado numa lógica racialista de exclusão de oportunidades, de emprego, e tudo isso, né? Acho que... É importante isso que tu está dizendo. É bom pensar isso também. É muito importante, porque... né, sim, há ambientes que talvez seja muito mais fortes, mas ele está em tudo que é lugar. Tem lugar que é mais escancarado, né? Então, assim... Ficasse muito feliz com o cara que o Bolsonaro botou na Funarte, aquele rapaz representando... Na Funarte não, na... Palmares. Na Fundação Zumbi Palmares. É que na Funarte foi absurdo também. Ai, mas nossa, na Fundação Zumbi absurdo. Palmares. É que é tanto absurdo que a gente se confunde. Agora, assim, né? Não se elegeu. É bom trazer isso, né? Se candidatou, não se elegeu... e aí você vê... Tu considera, desculpa te interrompendo toda hora, mas tu considerasse uma afronta aquilo, tipo assim, ó, vou mostrar para esse movimento negro, vocês são uns babaca e não sei o quê. Foi, completamente. Porque a direita joga com a identidade melhor que a esquerda. Enquanto a esquerda... Como é que é isso? Enquanto a esquerda está se debatendo, apontando o dedo, dizendo isso é identitarismo, isso é pós-moderno, isso não é uma militância de base, a direita fez o quê? A direita pega mulher, hoje a maioria das mulheres no parlamento é de direita,
Sim. E são mulheres que estão lutando até pelo fim das cotas políticas para mulheres. São mulheres que estão com projetos avançadíssimos em relação à criminalização, mais ainda, de direitos reprodutivos. Querem nem ouvir falar em aborto? E são mulheres que têm o Partido da Mulher. E aí, o que é que o Bolsonaro faz? Pra eu ser que eu não sou racista, eu vou ter quem? Ele tinha o Hélio, o negão do Bolsonaro. E ele tem um negro na Fundação Palmares. Então, a direita sempre jogou com as identidades. Ele pega pessoas de direita, que obviamente todo grupo racial, sexual, de gênero, vai ter representantes da direita. A gente vai ter fascistas de todo tipo. Então, o que é que ele faz? Ele atrela ele para construir aquela imagem plural. E isso porque vai fortalecer o mito da democracia racial, que é o mito que gera todos os governos reacionários. Todos os períodos de restrição de direitos no Brasil foram regidos pelo mito da democracia racial. Em 1920, a gente não teve censo, o critério de raça no censo, porque se dizia que nós todos somos mestiços, e se a gente é mestiço não tem racismo, então logo não tem para que a luta contra o racismo. Na ditadura, em 1970, a gente não teve quesito cor no censo novamente, porque a ditadura dizia que nós somos todos miscigenados e essa democracia racial não tinha para que levar em consideração o fator raça. Com o Bolsonaro, a gente volta para a ideia de democracia racial. Isso já foi falado pelo Mourão. O programa político dele, que foi exibido no outro sábado, que ela até falou dos nordestinos, aquela coisa assim, ele falando, somos todos a mesma raça, a mesma cor, não importa, né? Somos uma nação. Isso é um discurso muito grave, que a direita se apropria. É um discurso interessante para quem está dominando, né, Bruna? Para que mudar? Eu estou aqui mandando, vamos deixar assim, né? Eu ouço muita gente falar, por isso que a questão da prescrição das cotas, mas cota é racismo, nossa, por que vão separar? Né? Na verdade, não sei se é o que te parece, mas lá atrás, né, quando se falou em abolição, né, quando veio a tal da Lei Áurea, é ali que tinha que ter entrado já, né? Aquela coisa que falasse nos Estados Unidos, que teve algumas indenizações, distribuição de terras, algo para que eles começassem. Eles não só não tiveram nada, e era permitido dizer, aqui ele não entra, aqui ele não estuda, sim, aqui ele não trabalha. Quer dizer, não tinha o que fazer. Pensar Brasil é muito interessante, porque muitas pessoas argumentam que a gente não teve medidas legais de exclusão, como foi, por exemplo, no Apartheid na África do Sul e as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Só que no Brasil, até 1930, a gente tinha placas em lojas, não contratamos crioulos. A gente tinha escolas que não aceitavam pessoas negras, inclusive da elite. Tem um livro interessante de um historiador, Petrônio Domingues, que é Protagonismo Negro em São Paulo. E ele trabalha diversas personalidades negras que se destacaram na história de São Paulo. E lá tem um médico negro que vai matricular a filha numa escola particular de São Paulo e não aceita porque ela é negra. Ele tinha recursos econômicos para ter a filha lá e a escola não aceitou porque ela era negra. A gente vai ter na escola republicana uma construção também no que a gente vai ter como escola pública em pedidos de fardamento, da criança ir com sapato, testes de assinar o nome, como crianças pobres, brancas e crianças negras iam ingressar nesses colégios, né? Então, a gente tem uma estrutura no Brasil que permitiu essa exclusão. E, pior ainda, a gente tem uma abolição bem-sucedida para as elites. A abolição da gente foi muito bem pensada porque a gente teve um parlamento que se juntou com a elite econômica para pensar o que é que a gente vai fazer com esses negros. E aí tem outro livro, que é Onda Negra, Medo Branco, onde a historiadora ela vai só pensar como se constituiu a abolição no Brasil, inclusive o projeto de imigração, a ideia de genocídio da população negra, tanto por fome, deixa trabalhar nas piores coisas, que esse povo some, ou pela miscigenação, porque através da miscigenação a população negra ia sumir, né? Então, assim, foi um projeto de Estado. Então, não é algo assim, não, eles vão ficar nos piores postos, eles não são adeptos ao trabalho livre, eles não sabem o que fazer com o dinheiro, se justificava até isso, eles não vão saber o que fazer com o dinheiro, não vão saber o que fazer com a liberdade, então eles têm que ficar onde estão mesmo. Então, assim, é um projeto nacional. O senador, aquele Paulino, que tu falasse agora há pouco, no discurso dele inicial, ele fala que seria um terror, um horror para os negros, né, na sessão da Lei Áurea, né? Seria um terror para que ele estava pensando na proteção dos negros, né, e não aceitar a abolição. Que os negros não saberiam o que fazer, iam ficar na rua, o que eles vão fazer.
É, né? exatamente. E aí, como é que a gente repara historicamente uma coisa dessa, né? Que se constitui E com qual o toda a tempo de privação prescrição disso, né? E como isso afeta as famílias? Porque eu fico pensando, eu não conheço, não sei nem quem foi minha bisavó, mas eu conheço minha avó. Minha avó é uma mulher negra, analfabeta, que trabalhou sempre E ela sabe da família nos dela, Bruna? piores serviços. Sabe, só que ela foi tirada de casa com 13 anos por um homem branco, meu avô, que eu não conhecia ainda bem, e teve 21 filhos. 21 filhos. Ela tinha 13 anos e ele já tinha mais de 40 quando ele pegou ela nesse interior da Paraíba. E aí depois vem minha mãe, que tem 5 filhos, que só estudou até a 4ª série. E aí minhas tias também, que não tiveram acesso à educação. E aí eu tenho irmãos também que eu sei que não vai estudar porque não deu. E aí as políticas afirmativas permitiu que eu estivesse aqui. Os programas do governo de Lula. Porque se a gente for pensar Bolsa Família, Programa de Combate à Fome, o Multimistura, se a gente for pensar a expansão das universidades nos interiores. Então, assim, se não fosse uma política progressista, pessoas como eu jamais estariam dentro das universidades. E eu acho que é por isso que a direita está cada vez mais reacionária, porque a ideia é que pessoas como eu não cheguem às universidades, né? Vocês têm que ficar lá. O que vocês pensam que são para estar aqui nesse ambiente? Tô fazendo o que aqui? Tu votasse aqui? Votei. Ou transferiu para cá o teu título? Eu declarei voto em trânsito, porque não dava para não votar nessa eleição. Ah, sim. Em trânsito tu pode votar... Para presidente. Nem governador tu pode? Não. Só presidente. Só presidente. Vai fazer de novo agora? Ai, com certeza. Só para presidente que pode votar, né? Uhum. Você podia evoluir para votar para todo mundo, né? Seria bom. Já que é tudo eletrônico, né? Seria bem bacana. Tudo eletrônico. Pelo menos ainda é assim, né? Os caras estão loucos para votar no caderninho, assim, no casa, né? 2 meses contando voto no Brasil. Ô, Bruna, o que tu tem de projetos aqui? Tu tá fazendo teu doutorado aqui na URGS, tu é jovem pra caramba, tem um futuro pela frente, uma pessoa cheia de ideias, brilhante, estudiosa, né? Te acompanha na rede social ali com uma cara, com uma ressaca aqui, agora, mas também fiquei até a hora escrevendo, tô com a mão doendo, não sei o que. Tu escreve onde, Bruna? Notebook? No notebook. Tô com a mão doendo, quer dizer, então tu é uma coisa que pra muitos é um fardo, né? E uma coisa que pelo jeito tu curte, entendeu? Pegar e quero aprender isso, quero ensinar isso. Então, onde é que tu quer chegar, Bruno? Qual é o teu projeto, assim, o que... Eu vejo que tu é uma pessoa engajada, que tu quer não só ter carreira profissional, mas tu quer contribuir, tu quer dizer alguma coisa para a sociedade, né? O que tu quer fazer? Eu continuo nos movimentos de educação. Eu sempre trabalhei voluntário em escolas públicas com formação de educação racial para professores e alunos. E aí eu participo de um projeto que é a Batalha do Pedregal, que é do movimento de favelas de Campina Grande. Só que como eu estou distante, eu fico mais na parte de divulgação e arrecadação de fundos para o projeto, porque a gente tem uma cozinha solidária. E aqui em Porto Alegre eu ainda estou me adaptando às coisas. Mas eu pretendo ser professora universitária, né? Estou estudando, assim, tenho esse objetivo. Mas também continuar na educação de base, nos projetos sociais que eu atuo. Tu disse que algumas estudantes te procuram, né, para ajudar em algumas coisas assim. Isso tu faz profissionalmente ou são só colegas que chegam até ti? Ou tu faz isso como trabalho mesmo? As pessoas que estão precisando de uma ajuda, tu presta serviço profissional? É solidário, mas é um trabalho, porque acaba sendo que a galera que me procura é sempre pessoas que também estão muito ferradas de grana. Eu tô querendo falar isso, entendeu? Mas... Até para quem tá nos acompanhando, poder ter o teu contato. Pô, quero falar com a Bruna para, né, saber. Então, vai encontrar a Bruna no Instagram, né, Bruna Santiago, e pode dar o e-mail profissional? Sim, leituraspretas@gmail.com. Barbada, leituraspretas@gmail.com. Né? Porque daí é legal também para, né? E até para quem quiser convidar a Bruna para falar mais, para outras conversas, porque é importante a gente ouvir pessoas assim, né? Vi no teu Stories Emicida, o que tu ouve de música, assim? O que tu gosta de curtir de música? Nossa, escuto tudo. Tudo. Gosto muito... Mas tu é engajada muito, assim, tu gosta de ouvir música negra, gosta de ouvir música assim, ou tu gosta de música em geral? Nossa, eu acabo ouvindo muita música negra, porque eu gosto também muito de samba. Mas eu escuto tudo. Tu tem um tempo que tu faça isso? Eu consigo. Tu tá engajado aqui em Porto Alegre, Bruno. Tu vai pra faculdade, a tua vida tem sido lá dentro. Tem sido lá dentro.
esses movimentos que tu tá fazendo, né, de isso e aquilo, ainda estão relacionados. Tu tá aqui há 3 meses? Eu trabalho muito com rede social, né? Então acaba que os processos de estudo, de atendimento ao pessoal, é tudo por rede social. Aqui eu ainda estou me adaptando. Uma menina negra, que a opção dela, por exemplo, ela é homossexual, enfim, ela é mais discriminada do que uma menina negra heterossexual. A homofobia, né? Com certeza. Mas é homofobia maior entre 2 mulheres negras do que entre 2 mulheres brancas, por exemplo? A gente estuda isso nos estudos interseccionais, que é pensar como um mesmo corpo está vulnerável a diversas opressões. Porque tem a exploração da classe, mas aí se você é uma pessoa negra e você é LGBT, além de você ser uma mulher que tem a opressão de gênero, a opressão de raça, a opressão sexual. Então, assim, há diversos fatores que deixam o corpo mais vulnerável. E isso a gente pode ver com a condição das mulheres trans negras no Brasil, que são as mais assassinadas. As mulheres trans, que a expectativa de vida é 35 anos. Então, assim, há grupos que são mais vulnerabilizados a partir desse intercruzamento de opressões. Então, uma mulher negra, LGBT, com certeza vai estar mais vulnerável a essas violências somadas, né? Se a gente for pensar assim. A gente conversa com as pessoas, 90% de mulheres trans ou travestis tem como opção de vida a prostituição. Isso, justamente porque não são empregadas. Não são, né? E aí, lá em Sergipe, a gente conseguiu eleger como vereadora a mais votada uma mulher trans, que foi a Linda Brasil. Isso foi uma vitória, assim, imensa pra gente, porque é uma mulher trans que conseguiu se formar, que é vereadora, que é uma das dirigentes da Casa Amor, que é uma casa de acolhimento LGBT para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas LGBT são expulsas de casa, por exemplo, e a Casa Amor dá esse apoio. E você vê uma mulher dessa como representante, nossa, é de uma alegria imensa. E a gente sempre fala, nossa, num cenário de tanta intolerância, a gente está tendo um quadro de vereadores e deputados que a gente nunca teve antes, que são as reações também, né, a tudo isso. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul tem um governador, candidato, que pode ganhar, né, assumidamente gay. Pela primeira vez, porque ele ganhou outra eleição, Bruna, ele não tinha assumido publicamente. Sim. Agora ele assumiu publicamente, é um desafio pro gaúcho. Também. E também, se a gente for pensar, os vereadores, né? A gente teve o Matheus, a gente teve a Bruna, que vem aí da bancada negra. Mas, Matheus, acho que não te deram recado, Matheus. Estou há 3 dias, falei com o Lucas, teu assessor, falei com a tua assessoria de comunicação. Cara, eu não consigo falar contigo, tá? Eu não consigo falar contigo. Então, se tu tá nos vendo aqui, Matheus, eu tô querendo te entrevistar, tá? Pra tu contar a tua história, que nem a Bruna tá contando a dela, tá bem? Aproveitei o gancho. Eu tô há 4 dias tentando, um assessor aqui, um assessor ali, um assessor... Matheus, faz favor, né? Foi maravilhoso. E eu sei muito bem como é que é, porque às vezes o assessor protege mais, o Matheus nem tá sabendo, entendeu? Todo mundo protegendo ele. O Matheus nem tá... Eu acho, se eu não estou enganado, a primeira mulher negra no nosso parlamento agora é a Laura Cito. Né, que é jornalista, formada em jornalismo, e que se elegeu, ela era vereadora, e se elegeu deputada. Eu acho que ela é a primeira mulher negra no Parlamento Gaúcho. Nossa, ela e a Bruna também, né, se elegeu agora, né, como deputada estadual. A Bruna também, né? Uhum. A Bruna veio pelo... Não, a Daiane é do PCdoB, né? E a Bruna também. A Bruna também é PCdoB. Uhum. E aí a gente tem essas resistências, né? O Matheus criou uma polêmica interessante. Ele e toda a bancada negra, né? Que pra gaúcho aqui foi um horror, né? Pra gaúcho mais, que é a questão do hino. Né? Uhum. Mas não basta para ser livre, ser bravo, viril e forte, uma coisa assim. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aí o Matheus, porque aqui, não, mas tem várias pessoas que não tem nada a ver, que isso aqui tá bom. Eu parto do princípio que não tem nada a ver para quem não é afetado, entendeu? A partir do momento que tá afetando uma galera, tem a ver. E como já se mudou 2 vezes o hino rio-grandense, porque afetava algumas... Tiraram lá, tinha uma parte que falava em gregos, troianos. Os europeus se sentiram ofendidos aqui, tiraram aquela parte. Por que agora essa polêmica toda para tirar? O Matheus levantou uma polêmica interessante. Sim, eu estava acompanhando nas redes sociais. Bem interessante. Bom, Bruno, a gente está chegando no final, queria te agradecer muito. Acho que vamos continuar conversando mais vezes, porque esse tema aí não vai acabar. E vamos ver o que acontece com o Brasil agora, depois do dia 30, né? Sim, na ansiedade, eu acho que é o pior mês está sendo esse. Não, e para quem está dentro de uma universidade, onde a educação está cada dia mais sucateada nesse governo, deve ser Nossa.
uma expectativa, né? Na quarta-feira passada a gente estava na aula, de repente o governo federal bloqueou o recurso da universidade e a gente, nossa, meu Deus, não tem um minuto de paz. Não fosse a pressão, se não fosse, ele não teria voltado atrás. Não, de jeito nenhum. A pressão que fez voltar atrás. Gente, a Bruna Santiago, vocês encontram no Instagram. Tu usa TikTok? Não. Não? Não sou jovem pro TikTok. Mas eu tô usando. É divertido. Minha filha usa, eu fico olhando assim. Divertido. Posta ali umas coisas que tu postou no Stories, posta no TikTok. É legal, é divertido. E a Bruna, vou repetir o e-mail, é leituraspretas@gmail. Leituraspretas@gmail.com, tá? Quem quiser contato com a Bruna, né, tanto para orientação acadêmica ou até para outros bate-papos aí sobre, ou até, né, informações sobre o livro. Onde é que a gente pode comprar o livro? Tá na Amazon. Na Amazon. Então, pô, a Amazon é o seguinte, tu compra hoje, chega amanhã, cara. Os caras são muito rápidos, muito rápidos. Bruna Santiago, foi um prazer te conhecer, muito obrigado, tá? Desculpa qualquer coisa que os gaúchos fizeram, tá? Tu é muito bem-vindo aqui, tá? Pode ter certeza. Eu que agradeço o convite e esse espaço. Valeu, gente, muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta aqui com o nosso Opinando Podcast.